Olá, olá, alô, alô, senhores, senhoras, senhor e ouvinte. Estamos aqui de novo depois de. Eu tô cansado de abrir esse programa com essa mesma cantinela. Mas depois de um hiato, depois de mais um hiato, né? Acho que a gente podia assumir que esse programa é mensal, talvez. Mensal? Talvez? Nossa, eu vou assumir que esse programa é quando for e vou continuar fazendo estelionato podcastal, dizendo que até semana que vem. Tá bom, vamos, quem sabe. Teve uma vez, outra que a gente engatou de uma semana para outra, mas foi pouco, acho que foi tipo duas vezes só. Aquilo Mas foi um lápis. não foi. E dificilmente vai ser. Mas é isso. Olá a todos. Eu sou o José Astromármore, aqui eu estou aqui na companhia do maravilhoso senhor Pedro Otávio. Como vai, senhor Olá a Pedro todos. Otávio? Vou lá. Eu queria ficar famoso, mas carpaccio, é ótimo. Meu capacho é que ficou mais famoso ainda. Mano, aquela foto do seu capacho tá rodando o esgoto da direita tem, sei lá, umas 3 semanas já? Tem. Esses dias acho que foi o Ah, Silvio Grimaldo que retweetou aquela foto do capacho. tá bom, cara. E o legal é que eles não conseguem fazer um ataque de massa ainda, porque eu bloqueei todo mundo. Maravilhoso. Então não. Conta para o senhor e senhora ouvinte o que é o seu capacho, Pedrão, que os caras estão tão indignados. O que especificamente é? Então, assim, só para falar, galera, eu cheguei, comprei um capacho com minha esposa para botar no apartamento novo, e é escrito: você se vacinou, tomou vacina? Se sim, pode entrar. Não, vai embora. Isso aí, eu postei despretensioso, porque, pô, a gente faz tweet pensando, não, vamos, nós vamos que está aqui, vamos fazer essa análise maravilhosa aqui, e dar 3, 4 curtidas. Exato. E aí, eu fiz isso aí, dormi, acordei e tava tipo com 10 mil. E aí, no final do dia, tava com 38 mil curtidas, tantas coisas de retweet, e viralizou tanto que eu ganhei até uma entrevista no jornal, na CBN. Eu não sabia disso. Eu não fiquei Você não sabendo sabia disso. dessa? Não viu? Não A sabia CBN dessa. veio, me entrevistou, Caralho, eu fui velho. parar na rádio. Até que pariu. Você está fazendo isso aqui que a gente faz sem, sei lá, o podcast tem quase 2 anos já. Nossa, já tem quase 2 anos. O podcast já tem quase 2 anos. A gente está falando de política no Twitter desde que esse energúmeno assumiu a presidência, fazendo análise e puta, e cenário, e o caralho. E Aí a gente análise posta certeira, uma hein? bobagem. Análise certeira, assim, a gente acerta. Esse programa acerta. Às vezes não fala exatamente de coisa boa, mas acerta. Às vezes a análise é muita coisa ruim, mas acerta. Né? Puta, posta uma bobagem. Esses dias eu coloquei qualquer merda de um print do esgoto, vejo, sei lá, 3 mil curtidas. Eu falei, gente, caralho, mano. A gente tá usando errado Mas a internet, mano. A gente tá usando ela usando errado. errado. Por fim, e veio e muitas vezes entrava no. Os tweets furaram bolhas de outra rede. Aí eu cheguei lá, quebrando o tabu, pegou minha foto, usou. E aí quem usou também foi políticos, Jandira Fegali, acho que usou. Nossa Então, senhora. político, canaizinhos, blogs, tudo pegou minha foto, não marcou, não deu arroba, mas estava lá meu pé e meu carpete espalhado lá pelas redes sociais. Deve É ter muito no isso. Facebook também, só que não vi. Ah, deve ter. Essas horas deve estar rodando o Pinterest inteiro. Se você ouvir, se você passar no Pinterest e ver uma foto de um capacho com vacinou, entra, não se vacinou, pode ir embora, aquele pé é do Pedrão. Aquele pé ali, nesse momento, é o pé mais famoso do Brasil. E aí, voltando, essa foi a coisa boa do dia, né? Essa Agora o foi a resto coisa. é só. Só essa. Só essa. Mentira, mentira que tem mais uma aí. Eu deixo você contar. Tem? Eu tô pegando Tem surpresa aqui. a caveira. Ah, puta, essa altura do campeonato todo mundo já sabe, né? Mas foi semana passada, retrasada, não lembro. Mas assim, eu confesso, e eu falei no Farofeiros Cast que a gente gravou no dia seguinte, eu não tenho o menor problema de falar isso. Dia 24 e 25 de janeiro foram talvez os melhores dias em termos políticos que eu tive em 2 anos, eu acho. Talvez quando soltaram o Lula, porque fiquei bastante contente, não sei. Ali, cara, aquele dia, a morte do velho foi bom demais. Nossa, mas foi uma produção de meme. Eu até comentei com uns amigos meus que a gente mete o pau na esquerda, às vezes, que a esquerda a gente não sabe fazer meme, a gente é ruim. A gente é ruim de meme. Não, eu falo, a gente sabe até fazer, só que não fura bolha. Então, É, entramos isso os não é memes da vida. nossa bolha.
Mas, assim, a produção de meme do Olavo morto foi, assim, o suprassumo, assim, a gente descontou uns 5 anos de atraso em meme ali, tudo em 2 dias, cara. Eu postava qualquer coisa, o pessoal tava dando like, curtida e retweet, o cacete, e risadinha, e piada, coisa de piada, cara, piada pra caralho. Todo mundo riu. Sabe quem não riu? Só que não vai parar, que não vai rir nunca mais. Maravilhoso. É, os Vaporwave ainda tentaram Eu, fazer, ressignificar lá, mas putz, os caras tão tristes, né? nossa, Porque... eu tava fazendo um rebrand, e aí fez um rebrand para fazer camiseta, e aí a camiseta foi quibada por um outro, e aí dividiram os lucros lá. Maravilhoso. Ah, Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. e assim, a conclusão vai fazer politicamente, o bolsonarismo foi melhor do que nunca, porque eles fizeram a média, ele quis fazer a média lá de botar que era luta oficial, que não fazia isso com ninguém, tipo, Uhum. e ele fez duas coisas, botou ele no luto oficial, tirou um monte de gente boa, tirou o luto do governo, né, dos diários oficiais, e fez isso só para poder fazer média com essa base, e não funcionou, porque a base toda à vista já estava sendo alimentada com o antibolsonarismo, por assim dizer. É, eu recomendo que vocês ouçam o último podcast que a gente lançou, que foi uns dias antes do Olavo morrer, inclusive, que era tipo a treta que tava rolando entre olavistas e bolsonaristas, que vem lá de 2020, piorou depois do dia 7 de setembro, aí o Olavo foi, falou um monte de... falou mal pra caralho do Bolsonaro no final do ano, e aí veio, tava escalando, né? Tava escalando ali, vai Traub, que briga com o Mário Fria, e a galera que ajudou o Bolsonaro a ser eleito pela internet começou a bater no Dudu, no Dudu Pocarrola, no Eduardo Bolsonaro, uns dias antes do Olavo morrer, e pipipi, popopó, de repente o velho bateu as botas, e pro Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque tinha tudo para fazer um racha de ideologia fortíssimo, que acho que vai até manter em algum nível esse racha, mas ia ser um problemaço para o Bolsonaro nas eleições ter o Olavo não endossando assim de maneira doce, né? Não dando aquele fazendo doce para a campanha dele, ia ser meio complicado. Aí o velho bateu as botas pro Bolsonaro na hora que leu, deve ter dado um sorriso de orelha a orelha. Assim. E começou para essa onda de fazer farmar like em cima disso, tanto que a gente vê essas páginas que são tipo, uns patriotas, depois essas páginas que são só de ficar botando meme e passando mensagem. Aqueles memes que vai direto pro tiozão do Zap. Assim, né? Isso. Então até agora postando foto tipo, não existe direita, existe Bolsonaro. O Olavo falando, não existe direita, existe Bolsonaro. Como se fosse algo positivo. Quando o Olavo chegou hoje e falou, não, isso aí é uma crítica. Não existe Exato. direita. Exatamente. E aí então os vapores estão fazendo questão de pegar o recorte. Então bota esse recorte aqui. E era gente que, pelo carro do briefing, semanas atrás estava atacando o Olavo, dizendo que o Olavo não. O bolsonarismo não existe sem o olavismo. Tinha um monte de gente falando, o Olavo não era ninguém, nunca tinha ouvido falar dele antes do Bolsonaro, e blá blá blá, e blá blá blá. Que é real também, né? Convenhamos que é real também, né? Muita gente conheceu por isso, mas a grande base, e a gente tem que falar aqui, o mais perigoso do bolsonarismo sempre foi o olavismo. Sempre. No sentido, Sempre. ele é que te dava a parte intelectual do movimento bem dele. E eles foram enxotados pelo governo. Inclusive. Então, assim, hoje. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, manda, que eu vou fazer uma dissertação meio longa, então pode ir. Não, mas então, assim, e hoje, antes do que tínhamos o bolsolavismo, foi rompido e ele abraçou agora o centrão. O que torna ele muito mais estável politicamente, porém, isso sacrifica, vamos dizer, a alma do que era o bolsonarismo, no sentido de que eles vão chegar lá, instaurar uma ditadura personalista, perseguição de opositores políticos, até a destruição, o extermínio da oposição dos comunistas, né? E o que também prega ser um páreo social, que então assim figuras como essa foram enxotadas, só que foi trocado pelo centrão fisiológico. Exato, porque é quem garantia apoio, né, para o Bolsonaro, né? O pessoal olavista não segurava ele no governo ali
do meio do ano para frente, principalmente, quando a situação tava braba e tal. Os galera ali, em termos práticos, pro Bolsonaro, qualquer coisa. Que é um negócio que a gente comentou várias vezes aqui, que é tipo, pro Bolsonaro essa galera é bucha. Tipo, ele pode largar e pode comprar de volta em 2 segundos. Tanto que essa semana o Bolsonaro respondeu o Cauê Moura, com ameaça de morte, eu vou usar palavras bem claras, o presidente do Brasil fez uma ameaça de morte ao youtuber Cauê Moura. E né, quando saiu isso, a mesma galerinha ali do Olavo, do Twitter, que estava batendo no governo, começou a postar aquela foto famosa de alguém votando no Bolsonaro com uma arma na urna, dando a entender que, tipo, retuitou o Bolsonaro depois que ele ameaçou o Cauê, botou essa foto dando a entender que, tipo, foda-se, eu voto no Bolsonaro do mesmo jeito. E o Bolsonaro sabe que esse pessoal vota nele, mesmo brigado, vota tudo porque é tudo facho, tudo neonazi, arrombado. Um pequeno detalhe é que, assim, antes, qual é a diferença do universo de 2022 e 2018? Quando ele fazia uma coisa dessa em 2018, ele tinha 10 vezes mais like que qualquer outro dos envolvidos. Esse daí, tanto aquele retweetou quanto a resposta do Cauê teve mais que o dobro de curtidas do Bolsonaro. E isso mostra o fluxo das redes. Ele ainda tem muita coisa. Ele conseguiu uns 40 mil, mas o Cauê Moura conseguiu uns 100. Então, mostra que saiu pela culatra ali, né? Deixa eu ver em dados atualizados aqui. Enquanto isso, você vai vendo. Né? Eu tava acompanhando isso ontem, quando aconteceu. Eu gosto de ficar vendo essas coisas de números e tal. Eu tava acompanhando, eu falei, sei lá, se fosse em 2019, 2020, o Bolsonaro ia bater, tipo, muito mais like que o Cauê Moura. O Cauê Moura ia sofrer um hate desgraçado, que deve ter sofrido, não tô dizendo que... Não sei pá, ameaçaram de morte, que é sempre assim que acontece, né? Mas o fluxo deve ter sido completamente oposto do que se fosse 2 anos atrás. Porque hoje a maioria, 70% da população, não gosta do Bolsonaro, isso é óbvio, entendeu? E a maioria, principalmente Bolsonaro, virou um alvo fácil, cara. Eu ainda não consegui parar para ver o vídeo do Cauê Moura. Mas tem certeza que ele tá ótimo, porque o Bolsonaro virou um cachorro morto muito fácil de bater. Inclusive, nem só com isso, mas teve, sei lá, aquela mina que foi no cercadinho e falou, então você é uma farsa. E ele não consegue rebater uma mina mais, uma criança, ela tinha 17, 18 anos, que foi o MBL que botou ainda por cima. Ele tá, tipo, tá fácil, ele tá cavando, às vezes, a própria decadência numa situação dessa, porque ele tá começando a errar pra caralho. Foi o negócio da farofa, aí foi não saber onde era a cidade de Padre Cícero, aí agora essa do Pai Moro. Então ele tá errando, tentando acertar. E é o seguinte, essa do Cauê Moura que foi em cima de algo que ele já perdeu, porque ele foi lá fazer essa propaganda pro armas e não conseguiu atirar porque não sabia de travar a arma. Exato. Ele tentou remediar uma coisa que ele já tinha cagado, mas ao mesmo tempo ele só deu mais alcance na visão do todo de que ele cagou, tá, sabe? O cara não sabe atirar, o cara porra, olha, eu sou capitão, não sabe destravar porra de uma arma, bicho, sabe? É complicado. Né? Realmente, assim, o Bolsonaro vai ter que brigar muito esse ano para poder se levantar. Eu posso fazer um comentário? Eu vou tentar ser breve, mas eu tenho uma curiosidade que, nem que eu vou dizer que eu descobri, mas que eu só conheci essa semana, por causa da morte do Olavo. Eu comecei a ver as pessoas comentando sobre a obra do Olavo. Então, teve muito acadêmico que postou, principalmente no Twitter, sobre a obra e rebateu alguns pontos da obra. E aí eu fui lendo isso, eu fui me aprofundando um pouquinho, assim, um pouco porque eu não sou filósofo, mas eu gosto do tema, mas eu não sou. E aí eu cheguei numa coisa chamada tradicionalismo, que eu comentei no Farofeiros, e deve ter ficado bastante em voga nos últimos dias. E tradicionalismo é uma espécie de vertente filosófica que prega uma sociedade em castas, onde existe uma hierarquia de seita, basicamente o que o Olavo fazia com os alunos dele, em termos gerais. Só que a parte mais curiosa, e isso eu descobri porque eu joguei no YouTube procurando pelo tema, e eu fui parar numa live onde tinha o cara, eu nunca acerto o nome dele, mas é o host do Vira Casacas, ele é maravilhoso, é difícil falar o nome dele, Carapanã. Tava o Carapanã e mais 2 rapazes falando sobre filosofia e tradicionalismo. E aí, em determinado momento, eles comentam que, para poder situar o tema, eles começam a falar do Steve Bannon. Steve Bannon, em 2014, fez palestra no Vaticano, falando que existia uma confluência ideológica acontecendo no planeta. As pessoas, o que eles chamam de deploráveis, que é o proletariado, né, que a esquerda chama de proletariado, desistiram da política.
Essas pessoas desistiram da luta política, por N motivos, por causa do capitalismo, por causa das inúmeras outras atividades trabalhistas que apareceram, por causa da morte dos sindicatos. E essas pessoas começaram a ficar contra a política. E ele diz, o discurso que a gente chama de tradicionalista é muito forte nessas pessoas, que é um discurso de pátria forte, de nacionalismo forte, contra imigrantes, manter as tradições judaico-cristãs. Isso foi em 2014. E aí, nesse podcast do que o Carapanã participa, que inclusive que chama Em Transe, o canal, eles continuam falando que, e sabe o que é curioso? Existem tem duas vertentes grandes que movem o planeta hoje, de certa forma, através do tradicionalismo. Uma era o Bannon com o Trump e o Partido Republicano nos Estados Unidos contra o islamismo, por causa dessa coisa do judaico-cristã, e contra a China. A outra é da Rússia, porque o Putin é aconselhado por um cara chamado Alexander Dugin. Alexander Dugin. Acho que ele é francês, então é Dugin. O Alexander Dugin é tipo o Bannon, francês, que está na Rússia aconselhando o Trump com a mesma visão de tradicionalismo, ou seja, não existe democracia, isso é uma bobagem, a sociedade é feita em castas, só que, diferente do Trump e do Bannon, ele não vê o problema mundial como a China, ele vê o problema mundial como os Estados Unidos, ele vê a decadência nos Estados Unidos. E sabe quem é o maior, pelo menos o mais conhecido, adepto ao tradicionalismo do Brasil? Olavo de Carvalho. É o Olavo de Carvalho, que ele também usa a mesma visão do Bannon, nacionalista, de termínio em extermínio, óbvio, muito branca, claro, pró-homens, onde vê os Estados Unidos como modelo perfeito de uma sociedade tradicional judaico-cristã em ascendência contra a China. Isso explica o movimento ideológico do governo Bolsonaro inteiro. E é muito maluco você pensar, e o Alexander Dugin tem um debate famosíssimo com o Olavo de Carvalho, ali, dos anos 90, sobre esse tema. Então é muito doido pensar que, tipo, cara, sei lá, a Rússia tá querendo entrar na Ucrânia agora e batendo de frente com os Estados Unidos por causa de tudo isso. Pra falar que todo o caminho que a Rússia trilhou nos últimos anos de conservadorismo forte é por causa dessa visão. Os Estados Unidos estavam na mão de um maluco até pouco tempo atrás, não que o Biden seja ação, por causa dessa visão. O Brasil tá desse jeito que tá por causa dessa porra dessa visão. Então foi assim, quando eu tava ouvindo o podcast deles, depois eu fui pesquisar e é real, tá ligado? Eu fiquei, caralho, sabe? Tipo, o Olavo de Carvalho era uma piada e de repente ele tá sentado no meio de dois outros doidos, dando um rumo para um país inteiro, no meio de uma confluência mundial completamente sem noção. E sabe, eu fiquei meio impressionado. Eu falei, eu vou dividir isso com coisa boa, porque eu acho interessante. Mas enfim, é isso. Eu só queria discorrer sobre essa curiosidade. Mas é uma grande verdade. O que a gente falou, o governo, o que metia medo da era Bolsonaro no início, era essa ideia de que eu vou inflar, eu vou. O que a gente mais citou aqui em todo esse tempo de podcast, a gente falando quanto que ele usava esse extremismo na população. Ele sempre dobra a aposta no extremismo. Isso aí morreu com ele lá no 7 de setembro. No 7 de setembro também foi junto com ele teve que taxar de direita burra toda a parte olavista. Ele aproveitou que o Olavo estava quase batendo as botas, ficou, né, estava no hospital, e aproveitou para dar esse golpe. E muito desse golpe foi com a sanha dos alunos do Olavo também. 100%. Os alunos do Olavo, o Felipe Martins agora, ele estava quietinho esse tempo todo que a gente falava, o Sorocabeno, agora ele tá assanhado, tá falando que não pode mais. Por quê? O Olavo vai pro rebote, meu filho. Não tem mais ninguém para puxar. Agora ele tá defendendo o governo, tá brincando, tá voltando agora a computar. Tipo, por isso que ele foi mantido lá. Ele fala meio que promessa, eu vou ficar quieto aqui. E o legal é que a base, verdadeiramente, olavista, nas redes que a gente, pelo menos, observa, ela não é idiota. E ela pescou isso também. A gente tá vendo aqui o Felipe Martins está sendo postado. A galera fala assim, a gente percebeu que você ficou quieto esse tempo inteiro, tá falando só agora, depois que o Olavo morreu.
Assim como os outros alunos também são contados, que estão agora de empurrar para o bolsonarismo, porque é a única maneira do dinheiro voltar para eles. Exatamente. Sem, É colar no sem governo. sem bolsonarismo, sem grana. E o É, bolsonarismo, ele de uma certa forma matou o olavismo por isso, cara. Porque o bolsonarismo é que ficou a grana das massas. Sem isso, cara. pro Bolsonaro, a morte do Olavo foi assim, em termos estratégicos de curto prazo, foi excelente. Mas em termos de longo prazo é ruim, porque assim, o bolsonarismo é um movimento insosso, sabe? Ele não tem mais a defesa de nenhuma moral, ele não tem uma defesa ideológica, ele virou um movimento completamente insosso em prol do Bolsonaro. Isso não existe. Até, vamos supor aqui, posso estar errado, mas, enfim, vamos supor que o Bolsonaro vence as eleições. Eu acho que eu comentei isso antes. Cara, se ele vence a eleição, vai ser um governo bosta, vai ser com mais 4 anos de desgraça para o país, mas não seria uma desgraça tão grande do que ele ter realmente poder, porque ele inflou tanto o Centrão, e isso vai ser a mesma coisa para o próximo presidente, se for o Lula. Ele inflou tanto o Centrão, e o movimento é tão insosso, o movimento bolsonarista, que o Centrão, cara, tá assim, se o Bolsonaro ganhar, ele tá de sorriso aberto, então vai falar, bicho, senta aí, a gente vai mandar nessa porra toda, mais do que já manda hoje. Então, nesse ponto, eu acho que a crítica do Laveral fazia muito sentido, sabe? Tipo, cara, eu não concordo com o que ele fala em tomar o poder, porque quando o Olavo fala em tomar poder, é extermínio. Mas em termos do poder que ele tem ali dentro, poder governamental, se é que o Bolsonaro pensa nisso, ele abriu mão totalmente e deixou na mão do que a gente tem de pior na política. E aí, cara, às vezes eu fico até pensando, tipo, puxa, a última barreira para um extermínio brasileiro de larga escala, sem falar na pandemia, né? Seria o Centrão, tá ligado? Seria o Centrão. Não, Por mais até maluco que isso seja. não foi Centrão nesse como com o STF, que não se ganha, o STF é colado com o Centrão. Mas eu não sei até que ponto o STF consegue fazer frente a esse movimento, não, viu? A STF, as cadeiras ali giram. O Bolsonaro ganhando um próximo mandato, eu não sei se a cadeira de presidente gira tão rápido assim, não. Eu tenho realmente muitas dúvidas, porque se ele ganha o próximo mandato, ele ganha muitas chancelas, e o Centrão também, para estender o mandato dele, tipo igual o Putin faz. A STF, o cara troca. Ano que vem são 2. Se tiver mais 2, eu não sei como é que vai ser a próxima votação, mas tiver mais, sei lá, bota mais 3 aí nos próximos 4 anos, já vão ser 5, 2, 4, sete ministros lá dentro alinhados com um posicionamento extremista. Sete de 11 é maioria, sabe? É complicado. Então, ficar confiando no STF assim, já acho um erro, porque o STF devia estar se Eu envolvendo acho que nada disso. Mas... o nome que ele colocaria é Centrão, porque ele ia ser mais Cássio Nunes do que esse André Mendonça. Esse André Mendonça ele se ferrou, porque a promessa era que André Mendonça. Ele foi essa promessa para os evangélicos da base. Se ele perdesse isso, ele ia perder essa fidelidade dessa base, porque uma coisa que eu confio mais do que a subserviência dos evangélicos é a ganância do Malafaia. É, Então, o Malafaia já estava ensaiando, tipo, você não vai colocar? Vou te chapocrar. E então, isso conseguiu, mas aí depois disso eu penso que os próximos que não vir nome, ia ser tudo que o Centrão ia mandar. Fora de lista puta, tríplice. aí é botar, em todo caso, é botar por água abaixo qualquer E o chance da Aras? gente ter qualquer governo com viés de esquerda aqui, porque entre Centrão e Bolsonaro é tipo, uma escala de 0 a 10 de pior é tipo 9,5 e 10, né? Então, A única coisa que, supondo o Lula entrando, e que terá problema com o Centrão, a questão é, para o Centrão vai ser muito bom, ele vai coligar, fazer aquela coalizão com o Centrão, a esquerda vai ficar puto, porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer isso para governar, o Lula é burro, mas, assim, a não ser que ele consiga se reinventar, como a gente citou antes, chamar as pessoas, refazer, surgir é, essa ideia das pessoas, inflar, mas que eu acho muito complicado, porque vai estar todo mundo. Eu acho que um dos anos que eu falei, vai ser catar pedaço. é catar pedaço, nossa. E tá todo mundo meio cansado também, né, cara? E foda que, e também é fora, eu lembro quando eu comentei isso, que é, tipo, o Lula, para ele poder governar bem, ele tinha que chamar a militância pra rua com uma certa constância e força. Só que aí a gente olha, já furando um pouco a pauta aqui, a gente olha a manifestação do vereador Renato, se eu não me engano, agora na igreja, em relação à morte do Moise
Desculpa se eu vou errar o nome dele. Kambengan, desculpa. O imigrante que foi assassinado no quiosque no Rio de Janeiro, aí esse vereador foi fazer uma manifestação da igreja. Assim, eu entendo que ele fez de boa vontade, mas, meu amigo, aquilo ali foi um tiro no pé tão grande. Você não faz um ato se o ato não vai chegar no trabalhador de forma positiva. Você não entra numa igreja do nada, a menos que seja para realmente marcar um posicionamento, um território necessário, vamos supor que, sei lá, tem um padre que tá lá e fala que tem que matar os negros. Beleza, vamos lá fazer ato. Mas, tipo, o cara foi assassinado de maneira brutal e horrível num quiosque. Eu não entendi, eu não sei se o seu ouvinte aqui sabe por quê, mas eu não entendi o que diabos ele foi fazer na igreja. Eu sei que a igreja faz parte de uma história da comunidade negra do Rio, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, mas, sabe, até as pessoas, até o trabalhador, saber disso faz parte de uma história da comunidade negra. Associar com o ato para aprovar e aderir é um caminho muito longo que foi simplesmente pulado. Ele cortou essas etapas. Assim. Então, se a gente for militar, a gente tem que militar certo. Não dá para militar de Não, maneira burra. fora que pensar num aspecto mais macro, mesmo se tudo fosse verdade, ano de eleição, você tá com a camisa vermelha do PT e vai entrar em igreja, é narrativa. Essa narrativa só conseguiu morrer, eles estariam levantando até hoje, só conseguiu morrer por conta do hoje, que é dia 8/2, o Monark fez merda. E aí hoje Exato. cortou. Exatamente. Sabe o que seria esperto da parte dele? Eu não sei como é que foi esse rolê todo. Eu não acompanhei tão na minúcia. Mas ele podia ter chegado no padre e falar, seu padre, ou sei lá, na arquidiocese, não sei das quantas, que tem alas de esquerda, principalmente catolicistas, que falam, ó, a gente quer fazer rezar uma missa pro cara, né? Tipo, aqui nessa igreja que representa a comunidade negra, a história da comunidade negra do Rio de Janeiro. A gente quer chamar a militância de esquerda para participar dessa missa, a gente vai lotar tudo lá, a gente vai participar da missa em conjunto e fazer um ato depois, que vai sair andando. Meu, top, ia mandar bem. Mas, tipo, você entra do nada, galera. Cara, é burro, entende? Não é o que foi feito, ou como foi feito. E aí complica, né? E aí fica difícil. Aí pronto. Virou toda uma discussão de ontem que já estava levantando, de como a gente tem que alguns dos alunos do Grimaldo, por exemplo, falou, tem que lembrar que a gente tem que criminalizar o PT. E aí vem com essa mensagem, o PT vai votar isso, vai destruir as igrejas, vai destruir a família. E querendo ou não, estou esses dias aqui, minha esposa vem e fala que minha mãe solta uma coisa dessa, não votaria no Lula porque eu sei que ele não gosta dos cristãos. Eu falei, cara, de onde vem isso aí? Chega nela, sabe? É inacreditável. E aí, sabe, eu vi gente bem comunista, assim, sei lá, que segue o PCO, PCB, falando, não, pô, não tem que falar tá errado, tem que fazer mesmo. Eu falei, mas, cara, você acha que Lenin simplesmente pegou a porra de um tridente, espetou as pessoas no meio da rua e falou, vamos fazer a revolução, os trabalhadores largaram as pazes e tudo mais, que era campo, falou, tá bom, vamos fazer a revolução. Não é assim que funciona, amigo. Não é assim que funciona. Ou você senta para conversar com o trabalhador antes de fazer alguma coisa, ou o próprio trabalhador vai te rechaçar. Entende? Não pode vacilar no momento desse, não pode ser burro no momento desse. E aí, puta, virou arma, os caras falando baboseira pra caramba agora, caiu no zap da tiazona. Gente que nem tem posicionamento político, assim, nem tá cagando, ficou indignado. Precisa. E aí, não somente isso, eles já pegaram a política, por exemplo. Acho que esse mesmo vereador ele também teve um problema com a polícia no passado, alguma coisa assim. Não sei se a polícia bateu ele foi preso. Eu acompanhei, esse eu acompanhei. Ele foi preso durante a pandemia, assim, tava num momento tranquilo, ele tava jogando basquete com os amigos lá na cidade dele, e a polícia levou ele preso do nada, só prendeu ele. não. Tanto que o Lula, aí até recuperaram esse print. O Lula foi lá e falou: Ó, meu apoio ao vereador tal, que foi preso de uma maneira arbitrária e bruta, etc. Ali foi totalmente errado também. Mas aí chega e é engraçado, quando isso acontece, que acontece pra caralho, a esquerda não sabe usar. Ela não fala, olha como é que tá a polícia do Bolsonaro, não pode nem jogar basquete em paz. Não sabe, tipo. Aí, quando eles erram, a gente não sabe usufruir. E aí, quando a gente erra, a gente sente em cima do erro. É difícil. Eu realmente fiquei meio puto, assim. Eu não acho que o cara teve má vontade, mas
não precisa disso, porque, cara, esse ano vai ser muito maluquice. Já começou maluco. Quando chegar ali junho, julho, agosto, nossa senhora. Mas vai ser um ventilador de merda durante as eleições. Vai ser uma merda, mas uma merda, cara. Ainda mais, eu tô com medo do segundo turno, que vão ser 2 semanas, assim, de merda pra todo lado. Merda, tipo, pra todo lado. Então, é melhor preparar agora, aprender com esse erro e seguir um pouco mais certo no futuro, porque se vacilar, os caras vão deitar e vai jantar, gente. E aí o lance é sempre, a primeira coisa, é não alimentar as narrativas com atos que sejam concretos, porque eles vão inventar narrativa. Isso não tem coisa. A narrativa eles vão inventar, vão tirar do nada. Vão criar a partir do nada. Mas se você pega uma notícia que para no Jornal Nacional e eles falam em cima disso, então se ferrou. Se ferrou, você rodou. Você rodou. Vê se o Lula dá uma vacilo desse. O pessoal, eu vi muita gente tipo, em pânico, assim, a galera que torce pela oposição. Torce por qualquer um, menos o Bolsonaro, mas não é necessariamente esquerda ou lulista, principalmente jornalista. Vê eles em pânico. Ai, meu Deus, o Lula falou de novo, vai regular as mídias. Ai, meu Deus, o Lula falou de novo que vai taxar o petróleo. Meu amigo, a população tá cagando para isso. E o Lula sabe. O Lula ele não chega lá no palco e fala: ó, a gente podia ter um plano aqui para regular a mídia, sem saber que isso, que a população, no geral, não vai olhar aquilo de maneira negativa. Porque se ele sabe, ele não fala. O Lula é assim que funciona. Aquilo ali era uma mensagem do mercado. Aí só quem ficou desesperado era a galera que fala de mercado, porque o mercado em si, já essas horas do campeonato, já tá cagando. Então, o Lula ele não vai subir lá e falar: ai, não, porque a gente vai, sei lá, dar um exemplo, confiscar a poupança. Não que o Lula não vai fazer isso. Mas se ele fosse fazer, que não vai, se ele fosse fazer, ele não ia chegar e falar, não, que a gente vai confiscar a poupança? E do nada, porque a população entra em histeria numa coisa dessa. Então tem que pensar um pouquinho igual o Lula, assim, sabe? Você vai falar, você vai fazer alguma coisa, pensa onde, pensa com quem, e aí o que ele vem fazer, ele tá fazendo certinho, espero que continue. Porque vai ser muita maluquice. E eu tô confiando praticamente só nisso, para ele poder sustentar a candidatura dele até o final do ano para poder vencer. Porque eu não duvido, eu já falei isso antes, eu não duvido o Bolsonaro crescer. O Bolsonaro tem a caneta na mão, o Bolsonaro tem o dinheiro do Estado na mão. E aí, na hora do vamos ver, Bolsonaro sabe bater, bicho. Principalmente com a máquina de fake news, sabe bater. Isso desmancha a candidatura. Então, tipo, é só a gente ver o que aconteceu no Ele Não. O Ele Não era para ser a nossa grande cartada na eleição passada. Virou um flop porque ele soube bater no Ele Não, na manifestação do Ele Não. Então, a gente vai ter que pisar muito certinho. Pisar muito certo para vencer esse cara. O que eu acho que vai acontecer é, ele vai chegar ali no primeiro turno com seus 20, 25%, quase 30%. No segundo turno, essa distância vai estar, hoje, se eu não me engano, está 45 a 34. Eu acho que ele consegue beirar uns 40. E se beirar 40, dependendo do período do segundo turno, cara, pode ficar perigoso, sabe? Pode ficar perigoso dele conseguir virar. Então, militar certo. Pelo menos isso, já é bastante. E dessa leitura vem um pouco do fato de que eu acho que o que pode ajudar, eu ainda acho que a única forma de a gente pegar o primeiro turno é se o Moro conseguisse diluir o Bolsonaro. Só que eles foram estratégicos, eles pegaram o carro do briefing, porque o Lula é o Nêmesis, não adianta começar batendo o Lula agora. O objetivo era, eles quando perceberam, eles acreditam em pesquisa. Eles falam que não, mas eles acreditam. Acredita, porra. Acredita, encomenda pra caralho. Então, a primeira coisa que estou fazendo é bater no Moro 24 horas por dia. Como o grupo deles, o aliado dele, o maior aliado deles é o Centrão, então eles fizeram o quê? O movimento anti-lavajatista, já atacaram o Moro. Agora, sim, a porrada do Moro de ter que abrir as contas e aparecer que ele enriqueceu trabalhando para uma advocacia que era envolvida com as merdas do Odebrecht, né? Não é isso? A Marshall, alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Era uma empresa que fazia serviço para o Odebrecht, então estava ali naquele conluio, ele saiu do governo e foi trabalhar nessa empresa, ganhou dinheiro para caralho. O fato de ter ganhado dinheiro para caralho não é exatamente o problema. O problema é que a empresa fazia serviço para o Odebrecht. Tá? Eu ocupei um pouco por cima também essa história. A decisão do TCU, o TCU não era nem para estar envolvido nisso, vamos ser bem sinceros. O TCU não tem nada que se meter
empresa privada. TCU cuida das contas da União, Tribunal de Contas da União, é do Estado. E aí ele achou uma brecha lá, falando que como o Moro era PJ, ele sonegou imposto pro Estado, por isso caiu na malha do TCU. Foi tipo um imbróglio, assim, safado pra caralho. Que não que eu estou defendendo o Moro, é que esse tipo de coisa não pode acontecer. O TCU não tem que se envolver em vida privada. E aí, a partir disso, ele pediu lá para abrir as contas e soltou a grana que ele recebeu. O problema que eu tenho um pé atrás com isso é que isso abre um precedente contra a pejotização. E, cara, Brasil hoje, bicho, Brasil é PJ, tá ligado? Ninguém mais consegue emprego CLT nessa porra, porque a economia tá um flop. Se você abre um problema contra a pejotização, qualquer um pode ser perseguido porque virou PJ, porque em teoria está sonegando, entre aspas, sonegando dinheiro para o Estado. Então, mas assim, querendo ou não, o que o Moro fez foi bastante imoral. Em termos legais, eu não sei dizer, eu não tenho expertise, mas foi bastante imoral. Que cai e pega mal. Aí o que você estava falando, que eu concordo, é que eles acompanham a pesquisa pra caralho, eles estão batendo no Moro pra porra. E o Moro, cara, o Moro é um bundola. O Moro não sabe bater de volta, né? Nem com o MBL do lado, ele não sabe bater de volta. Impressionante. E assim, e o cara é um desastre em todo sentido de asco. Fala, coisa, não tem argumento, cara. E ele tá só. E a mídia do lado dele, a mídia é dele, a mídia tradicional é do Moro. Morista, E aí nossa. ele chega lá, tem espaço para falar, e chega fazendo uma pergunta e responde de maneira idiota, não sabe responder de economia, não sabe responder nada. Cara, isso é uma coisa assim que, quando começar o Lula deixar de falar, que o homem sabe falar, cara. Ele sabe falar. A gente vai sentir muito impacto. Porque o Bozo, não sei, pra mim, ele foge de tudo. Não fala, conversa com ninguém, só conversa com Jovem Pan e é isso aí. E não Não vai sei participar de não, debates. hein? Não sei não, não sei. Porque o problema é que ele vai começar a ser lavado. Né? Eu acho que ele pode perder. O único que não pode perder é um Moro. Porque o Moro é tão banana que ele vai xingar alguma coisa, o Moro vai travar, não vai saber o que fazer. O Não, Lula. não sei, porque assim, Bolsonaro tá 4 anos lá, tá recebendo media training, ele tá com a cartilha pronta, e o Bolsonaro, ele não segue a regra, então eu não duvido nada dele subir no debate, que no debate ele vai falar pros deles e tentar queimar quem é do outro. Então ele vai chegar lá e vai falar, o Lula vai falar, Bolsonaro, mas você matou 600 mil pessoas na pandemia, Bolsonaro, era para você nem estar na Previdência, Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai virar para ele e vai falar: ei, você é um ladrão, você roubou metade do país. Eu não vou nem te responder. Você é um vagabundo. Vagabundo. É isso que ele vai fazer. Eu não duvido. E aí, na hora que ele entrar num debate, sei lá, com Daciolo da vida, qualquer outro, que aí perguntar para ele de economia, ele vai dar aquela sabonetada igual ele fez em 2018 e vai seguir assim. E, cara, e eu não duvido isso fazer dele reconquistar voto, porque as pessoas vão olhar e falar: pô, eu tinha esquecido que esse cara realmente falava umas verdades, porque o cara, o povão não quer saber do PIB, da xiriboca, da parafuseta, do juro. Ele quer saber se vai baixar ou não. E o Bolsonaro vai chegar lá e falar: eu baixei a PEC que reduz o combustível, porra! Sabe? Então é isso que vai acontecer. Assim. Ele vai entrar nessa. E eu não duvido ele. Eu realmente estou apreensivo, porque eu não sei se o Lula consegue rebater um negócio. Ninguém consegue rebater o Bolsonaro, uma discussão, porque é tão absurdo, você trava, tá ligado? Aí vamos ver como é que o Lulão entra nessa, Mas eu acho que ele e o Ciro também vão conseguir dar uma rebatida. Eu acho que ele dá. Porque o ele vai. Ciro sabe subir o tom, né? Porque ele é só chegar, porque ele vai bater nos dois ao mesmo tempo. Ele falou, porque o juiz, né, é imparcial, tudo mais, ele vai começar. Se ele for inteligente, ele não joga. Se o Bolsonaro for inteligente, vai jogar para outros problemas, sei lá, mensalão para cima do Lula. Só que o Lula, se ele for inteligente, ele vai responder com, tipo, todas as acusações para mim foram anuladas. Tipo, porque blá, 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 blá. Isso ele vem. Isso o Lula vem. Ele vai falar, você é um Lula condenado, eu não sou. Ele falou, não sou. Não tenho uma única condenação por cima de mim. O Lula tem boas cartas. Ele pode entrar com essa, ele pode entrar com o ministro que você botou me absolveu, independente se é verdade ou não. Foda-se, mete essa. Mete essa. O ministro que você botou lá, o Cássio, me absolveu, de tão inocente que eu sou. Eu só fui preso porque o Moro queria cargo no seu governo e me prendeu para me tirar das eleições, porque o Moro me perseguiu. O Lula tem uma retórica forte na língua. O Lula tem. Mas assim,
voltando ao Moro. O Moro, o Moro é muito bundola. Ele não consegue, sabe? Ele não consegue subir o tom. Ele subiu o tom um dia desse com o Lula, aí tava a imprensa tava, meu Deus, o Moro acordou. Ah, essa não, e o MBL, tipo, agora finalmente, o Moro vem, aí miou, sabe? Ele é isso daí, mas eu realmente gostaria que ele minguasse o Bolsonaro a ponto de a gente vencer no primeiro turno. Seria lindo, nossa, seria lindo. Assim. É bem possível. Porque o Ciro, ele não consegue alavancar por motivos de Ciro. Então, E o Ciro, isso é o que é foda, que, cara, o Ciro tem o potencial para subir o tom, né, cara? Ele sempre teve, né? Mas não sei o que acontece. Não sei. É porque, assim, vamos ver esse ano, porque desde 2018 ele tava lá, não, meu excelentíssimo amigo aqui, que já foi meu amigo na Câmara, senhor Bolsonaro, falava, meu, cara, você tá maluco? Você tá dodói? Você comeu cocô? Não, eu não acho que ele vai fazer isso esse ano, mas era para ele estar fazendo isso até uns 2, 3 anos, batendo, mas não. Ele meteu lá batendo os dois. Sabe? Assim como o Moro, o problema do Moro é que ele tenta bater nos dois. Não vai. Que é burro, né? Porque se o Moro fosse esperto, ele batia só no Bolsonaro. Né? Bater no Lula. Porra, o cara vende você com 29% agora? É burro. Ninguém do Lula vai para você. Só do Bolsonaro que vai para você. Exato. Exatamente. Por isso que o Bolsonaro tá batendo só, porque ninguém do Lula vai pro Bolsonaro, mas ele tá batendo no Moro por causa disso. Porque o Moro caindo, todo mundo que é do Moro vai para mim. Eu realmente porque voto nulo, pode existir uma grande campanha de voto nulo, mas passa de núcleozinhos de internet. Não vai, as pessoas não vão em peso sem votar nulo. Assim. Eu não acho também que aqui, como o voto é obrigatório, a gente deve ter a mesma taxa de abstenção costumeira brasileira, né? Diferente, sei lá, de Portugal, Chile, esses países onde o voto não é obrigatório e que a taxa de abstenção tem sido cada vez mais alta, significa que as pessoas têm cagado cada vez mais para a política no geral, né? Mas enfim, aqui acho que vai ser mais ou menos do mesmo. Mas não sei, entre vencer no primeiro turno e vencer no segundo, qual que você prefere em termos de consequência? Se vencer no segundo turno, sacramenta de vocês vencer com maioria. Principalmente porque foram 2 votos, 2 urnas que tiraram o cara. Consolida. Vencer de primeiro, o cara pode alegar que o turno foi totalmente roubado, foi para ele. Vai tentar miar mais ainda. As duas possibilidades, ele vai atacar as urnas. As duas. Mas fica mais difícil dizer que foram 2 vezes tão certeiras e acertando principalmente com as pesquisas, né? Então, assim, eu acho que para o PT vai ser muito melhor se ele vencer em segundo turno, porque ele vai dizer que ele venceu o bolsonarismo, né, em tudo que ele representa. Não só o resto, não vai dizer, é porque o Moro tirou dele, não. Ele vai dizer, não, venceu o bolsonarismo, sabe? Revertemos 2018. Essa narrativa seria ótima. Mas eu tenho um pouco de receio o que o Bolsonaro poderia fazer nessas 2 semanas, cara. Pra mim vai de tudo. Desde até simular um novo atentado até fazer um atentado. Então, isso me preocupa, assim, que se ele perde no primeiro turno sabendo que vai perder no segundo, puta, essas 2 semanas ali, mano... Um dos grandes motivos do Lula não tá indo pra galera. Primeiro, que ele não é idiota por conta da pandemia. Segundo, porque ele não tem que ficar gastando ficha à toa, principalmente porque tá vencendo. Terceiro... não tem por que ele ir na rua mover multidão fora de período de eleição, não faz o menor sentido isso. E aí e ainda mais quando ele pode estar indo pra França sendo aplaudido em pé. Exato, não, essa coisa do Bolsonaro falar, então por que ele não sai na rua? Cara, a oposição não sai na rua sem ser período eleitoral. Quem sai na rua no período eleitoral é a situação sempre. É a famosa imagem do prefeito que vai visitar a cidade dele no período eleitoral, sabe? É clássico isso, mesmo antes das eleições começarem, mas no ano eleitoral. É clássico, é óbvio, porque você vai lá para relembrar o eleitor, tipo, não esquece que eu tô aqui, eu venci, eu quero de novo, viu? A oposição não vai chegar e falar, então, eu tô aqui e eu quero vencer. Não faz muito sentido. Só no momento eleitoral mesmo, que aí você vai lá, fala, eu também tô aqui, tem esse cara, mas eu também tô, então eu vou vir aqui, não faz sentido. O Lula vai sair, Lula na Paulista. Vai manifestar o quê? Por ele? Caralho, não faz o menor sentido isso. O pessoal é dodói demais. Não.
o único que tem essa área de estar em constante eleição é o Bolsonaro. Porque se Ah, ele não exato. tivesse, aí ele estaria muito mais embaixo ainda. E essa estratégia fez ele ainda ter pessoas. Essa ideia, esse culto ao líder. Se ele tivesse ido largado de mão, deixado aquela galera, com certeza ia morrer. Essa estratégia dele, para assim dizer, é genial. Todo político teria que fazer isso. Se o bolsonarismo não morrer, todo político vai voltar a fazer isso. Sim. Mas é um gasto de energia e grana desnecessário. E ele, Puta, seria porra, uma sacada muito esperta, na verdade, porque assim, o Bolsonaro ele vai lá visitar a cidadezinha com aquele cenáriozinho pronto, com os fãs ali tudo pronto, tudo arrumado. Seria muito esperto com o próximo se esse cara fosse costumeiramente visitar para ver problema mesmo. Tipo, pô, tá, isso aqui tá ruim e tal, mapear, nem que seja para fazer cena, tá ligado? Porque efetivamente o legislativo nacional do Planalto ele não tem esse poder todo que a gente imagina, né? O poder mesmo está concentrado nas capitais e nos estados, então não é tão assim. Mas seria uma mensagem interessante. Mas vamos ver, não tenho certeza. e aí foi a pauta. Acho que foi. Eu estou tentando ver se eu lembro de mais alguma coisa, mas acho que por hora é isso. Ah, tem um tópico que eu queria puxar que é esse lance do Telegram. Isso daí também é o STF dando um tiro no próprio pé, né? Porque, assim, Não vai impedir. porque, assim, impedir não vai. Então, por que você fica dando um sinal falando, não, que vai impedir, porque a gente tá falando que vai bloquear durante as eleições? Amigo, tipo, desculpa, mas isso daí é maluquice. Isso aí você não pode fazer, você é burro. É igual o Renato que ir lá, não sei se é Renato, né, que ele ia lá na igreja, do nada. Você não vai sentar e falar, não, eu vou dar uma canetada que proíbe o STF nas eleições. Você não vai, o Telegram nas eleições, não pode fazer isso, não pode. Beleza, o Telegram é cheio de mensagem de vazada. Tá, mas por que você não premia numa peia quem é a porra da empresa que tá financiando isso, ao invés de barrar o meio, tá ligado? Senão, daqui a pouco vai barrar qualquer coisa. E nessa crítica eu concordo. A gente não tem que barrar. Regular é uma coisa, barrar é outra coisa. Né? Aí, isso daí E aí é vai chegar burro, lá, entendeu? ele só vai concentrar mais ainda no WhatsApp, só vai usar o Facebook, eles só vão transformar a rede. Ele é só uma das etapas, pô. Só mais Não, uma. talvez até conseguiria impedir uma disseminação em massa de fake news, mas a que custo? Para baterem pra caralho, já não batem pra cacete no STF, o STF já tá se envolvendo em tanta porra que não precisava, porque foi obrigado, precisa colocar a cabeça em mais um buraco. É só basicamente isso. Tem muitas coisas que eles ainda têm que aprender muito. É mais fácil, tipo, como você falou, mapear, descobrir que tá lá uns empresários, descobrir qual é esse grupo de empresários que tá, ver ali, ó, tá aqui mapeado. E aí você vê de onde está saindo esse dinheiro, por quê, como. É, E aí é muito mais inteligente porque os empresários, uma coisa que eles vão querer, eles estão fazendo isso porque eles têm uma promessa, eles vão ganhar mais dinheiro. Patriotismo que não estão. Estão fazendo isso aí porque vai dar dinheiro pra caceta. sabe? Então, Pô, tem uma medida muito mais interessante que essa daí, que é tipo, sei lá, os caras já interpretam a Constituição pra caralho, cria uma interpretação nova que o presidente não pode botar sigilo no cartão por tanto tempo, mano. Pronto. É obrigado a declarar, tá resolvido. Tem questões de segurança? Aumente as questões lá de segurança, mas declara porra do resto. E descobre se esse cara tá financiando fake news com dinheiro público ou não. Já é um bom começo. Até para só impedir que ele faça. derrubar sigilos de cartão tem que ser, tipo, acabou, né? Acabou. E Para aí ontem. vai. Porque quando abrir, vai descobrir que o cara gastou, sei lá, 500 mil por mês numa coisa de segurança, onde tinha 4 calangos lá que estavam seguindo ele. E lavando Sabe? dinheiro para empresa que produz fake news e difamação, sabe? É. Que aí você vai ver a empresa lá tem só tantos funcionários, só 4 acompanham ele, o resto tá lá. Naquela Sabe? mesinha. Cria uma regra nova, meu. Você tem tanto por ano só. Pronto. Isso aqui é seu gasto por ano. Segurança, caralho, é mais suficiente. A gente sabe que é suficiente. Sabe? Não precisa ser essa maluquice toda. Ia ser talvez mais efetivo até do que. Eu vou bloquear o Telegram. Que ideia, tá ligado? Tipo, faz o menor sentido, mano. E aí é isso, assim, a gente tem esse tema que a gente vai enfrentar.
é difícil prever, porque eles vão vir com coisas novas. Eu acho que vai vir muita coisa repetida, a gente vai estar preparado, eles vão receber o baque, porque a galera vai estar muito mais esperta. Eu acho que pode estar mais esperta. Só que eu sei que eles vão querer mudar muita coisa. A parte que me toca é que eles perderam muito dessa base intelectual, ou muitos foram anulados no processo. Não ter um Alan dos Santos vai doer muito para eles. Vai. Não ter o Olavo vai doer muito para eles. Não ter a comunidade de maluco extremista na internet, Deus Vultinho, atacando todos os opositores fidedignamente, vai fazer falta. Então, as chances são sempre muito grandes e eu acredito que são muito grandes, mas a gente não pode descansar, não pode vacilar. A gente não pode. As pautas do Coisa Boa vão ser um tanto quanto menos surpreendentes, eu imagino, até as eleições, porque eu acho que vai estar todo mundo meio que estudando terreno até lá. Não sei se vai acontecer alguma grande maluquice que renda uma discussão muito aprofundada, tirando essas coisas que a gente já vê no dia a dia, que é tipo, morte brutal, que parece que abriu a porteira do Brasil, parece que todo dia agora vai ter 50 mil mortes brutais. Infelizmente, a gente está anestesiado dessa porra. Pandemia, aí Bolsonaro falou bosta, então acho que até mais ou menos junho vai ser um pouco uma toada. Parece que muita coisa acontece, mas parece que nada anda. Sabe? Parece que vai estar todo mundo meio esperando, assim, para a hora que o pau vai comer, que é de agosto para frente. Aí vai ser, nossa, vai ser maluquice. E ainda é um ano que tem Copa, né? Então. O que me acalanta um pouquinho é que vai ser a nossa eleição em outubro, né? Aí em novembro ali já começa a Copa. Então, dependendo da maluquice que acontecer, vai ser um período ali que vai todo mundo esquecer essa porra. E a gente tem uma coisa que eu adoro no brasileiro, é que o brasileiro ele cansa. O brasileiro é cansado, trabalha demais. Né? Então chega uma hora que ele fala, puta, é mó trampo, cara. Deixa eu ver o jogo do Brasil aqui. Pô, tá rolando Argentina e Inglaterra. Jogaço. Bolsonaro, espera, fica aí, sabe? Deixa aí. De Bolsonaro, deixa lá. Deixa lá. E aí, mano, eu adoro isso no Brasil. Eu tenho o pessoal que reclama, mas faz parte da gente, cara. Tem que abraçar e assumir. Então, vamos que vamos, galera. Fechou? Senhor ouvinte, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Hoje a nossa edição vai ser um pouquinho mais simples. Acho que eu não vou botar nenhum corte. Não tem nada muito, assim, relevante para botar aqui de vídeo, áudio, etc. Mas obrigado demais. Espero que muito proximamente aí, quem sabe, semana que vem, mas não se iluda, estaremos de volta. Estamos gravando na terça-feira, dia 8, agora são 7 da noite. Para quem ouve a gente, mas não ouve o Farofeiros Cast, daqui mais ou menos uma hora a gente vai estar ao vivaço no YouTube gravando o Farofeiros Cast. Então você pode ir lá no dia que você quiser, depois que ouviu Coisa Boa, esse episódio, você pode ir lá no YouTube e procura por Farofeiros Cast, que a gente vai estar lá comentando sobre muitas farofas. A gravação fica gravada no YouTube e o podcast também sai toda quarta-feira. Fica meu jabá aí. Senhor Rodrigo, um beijo pro senhor Rodrigo. Beijo, seus lindos. Valeu, galera. Até muito breve. Com coisa boa. Até semana que vem. Semana que vem. And the flashback. E aí,